políticas nacionais, estaduais, muitas vezes, né? Então tem um certo limite ali do que eles podem inventar, propor, enfim. Mas a gente observa na prática que, às vezes, uma falha na formulação da política pode ser atenuada pela atuação desses técnicos, né? Então, por exemplo, uma política que deixa alguma coisa vaga, como, por exemplo, um conceito de alfabetização, que fica, claro, por uma razão muito, muito forte, vaga, ou então até mesmo equivocada, né, se não vaga. E aí, por meio da formação que essa equipe técnica faz com a sua equipe, com uma formação, por exemplo, de qualidade, sustentada em conceitos científicos, enfim, ela consegue resolver, fazer com que chegue na pessoa final, que no nosso caso é o estudante, uma política de qualidade, né? Então, assim, pro bem e pro mal isso, claro. Sempre também tem o contrário, né? Tem políticas muito interessantes que podem ser deturpadas ou bloqueadas na sua execução. Mas quando a gente olhava para outro texto e falava de que os capitalistas normalmente não estão no topo da cadeia política, eles normalmente estão no topo da cadeia política. É muito mais difícil a gente encontrar representantes de classes operárias no topo. Porém, já aconteceu, mas é mais difícil. Porém, a gente encontra essas pessoas nesse nível, né? No nível da implementação. Acho que aqui tem uma oportunidade de incidência interessante. Aí a Isabela vai seguir tratando aí da avaliação de processos e do resto. Bom, e aí então já trazendo um pouco mais para a perspectiva de avaliação, em que inclusive a Cláudia e o João, se eu não me engano, comentaram sobre isso também no fórum. Na ótica de implementação, a gente pouco viu sobre avaliação de processo no texto do Ramesh e do Howlett, né, que ele cita 2 outros autores que falam sobre o ciclo de políticas públicas em 6 e 7 e 6 estágios, respectivamente, né, e eles falam sobre avaliação de uma perspectiva um pouco mais final, né, então eles trazem encerrar a política pública a partir das conclusões da avaliação. E já é possível observar essa lógica de avaliação no outro texto, né, no texto do Ripley, em que ele traz avaliação de implementação, performance, impacto, entendendo, inclusive, e eu entendo, inclusive, como um aprimoramento do processo mesmo, sabe? Então, o Ripley, ele começa o texto falando que outros aqui, né, temos vários atores que já falaram sobre o ciclo e que, inclusive, tem muitas semelhanças, né, entre si, então, que ele vai tentar trazer um pouco mais de sistematização, enfim. E aí, trazendo para avaliação de resultado, no texto do Ripley aparece que fala-se sobre que as avaliações elas podem ser feitas a partir do julgamento e instinto político. E aí eu entendo que vai justamente a discussão que a gente teve na aula passada, né, das políticas públicas determinarem o jogo político, mas eu entendo, né, Falhou. Para mim também. Vê que a nossa dupla não está com sorte com a internet hoje, né? A gente devia ter acendido uma velinha para Nossa Senhora das Conexões antes de fazer a apresentação. Pois estava bem, né? A tarde inteira. Parece bem na hora é que é o horário, né? Eu acho que perto das 5 horas, toda a internet já começa a ficar. Eu noto que a internet fica ruim mesmo. Mas não é, sabe o que é? É que também, assim, essas aulas online, elas sobrecarregam muito os computadores, os celulares. Então, assim, por exemplo, eu tenho um aplicativo aqui que faz a limpeza, o Revo, eu faço toda semana, porque eu estou com 3 aulas por semana, então não tem como. Assim, alivia o computador. Eu já tive problema de travar também. Então, assim, estou sempre limpando, que tem muito cachê, muitos dados. Então, tem que fazer isso sempre. Senão, não vai aguentar até o final do ano, não. Verdade. Mas eu posso ir falando enquanto ela volta, porque a gente trocou um pouco, até por conta do tempo de todo mundo. Aí, quando ela entrar, eu imediatamente paro e ela volta. Mas acho que um ponto que a gente falou também sobre a questão do monitoramento das políticas públicas, que acho que tem a ver com aquele ponto da formulação das metas, é que o quanto também, até mesmo essa avaliação, ela pode ser enviesada, né?
A depender... Ah lá, a Isa voltou. Pode seguir. Gente, mil desculpas, minha internet nunca cai, foi cair no meio da Imagina. apresentação. Não, Mas eu isso estava é assim, terminando, era normal. basicamente a minha frase final mesmo. E aí, quando a gente fala de avaliação de impacto, que ainda que sejam cada vez mais raras, que a gente não consegue ver tanto, até mesmo pela troca de gestão, né, política de Estado, governo, enfim, a minha inquietação é justamente como é que a gente faz para fazer uma avaliação de impacto e atribuir esse impacto que vai aparecer nessa avaliação ao nosso projeto, ao nosso programa, enfim. E aí as causalidades externas, como que eu posso, por exemplo, sei lá, uma política pública que está olhando, por exemplo, para a evasão escolar, e aí a gente tem uma melhora na evasão escolar de determinado município. Como que eu posso garantir que o meu programa está trazendo esse resultado? Eu sei que, assim, a discussão de avaliação e monitoramento ela é muito mais ampla, temos aí disciplinas para discutir sobre isso, mas eu entendo que como um primeiro, né, contato com o ciclo e tudo mais, eu acho importante a gente ter também esse tipo de inquietação. É isso, e desculpa novamente aí minha internet. Imagina, que é isso. Só comentar rápido aqui, né? Então, a Camila, na verdade, ela falou de várias etapas, né? E várias questões que a gente vai discutir nas aulas de formação da agenda, né? Nas aulas de formulação e nas aulas de implementação, né? Eu acho que, né, quando você fala também na questão dos atores, né? A gente fala dos fóruns, da participação, é importante também a gente, e aí mais específico sobre isso, né, olhar se para dentro desses fóruns também, né, que muitas vezes aparece como, então, Estado de São Paulo tem o Conselho, CONSEMA, Conselho de Meio Ambiente, e tudo é decidido de forma democrática, né, isso é um engano, né, então você tem ali maneiras, né, de colocar um funcionamento dessas instâncias de participativas, sem, na verdade, mudar muita coisa daquilo que já foi decidido por quem está no poder e por quem está junto com quem está no poder, né? Então, mas as outras etapas a gente vai discutir bastante. Então, com relação à avaliação, né, eu acho que talvez vocês tenham se perguntado por que a gente não tem uma aula de avaliação nessa disciplina. Eu queria perguntar isso, professor. E na verdade, isso eu não devia nem estar me perguntando isso, que isso me coloca aqui numa situação mais difícil. Mas, na verdade, né, primeiro o que a Isabela falou, né, é um campo muito amplo, né, a gente acaba... teria muita coisa para falar sobre avaliação, né, mas também aí eu teria muita coisa para falar das outras etapas também, né. Uma outra justificativa, né, é que a avaliação, alguém falou aí de valores, né, então ela tem ela é um pouco diferente de análise, né, ela é um tipo especial de análise, porque uma avaliação ela vai ter uma intencionalidade, que tem que ficar muito clara, né, então é diferente de uma análise em que eu vou tentar entender, né, o que aconteceu, por que um tema entrou na agenda, por que tal instrumento foi adotado, ou por que a implementação funcionou de uma determinada maneira, né? Na verdade, a avaliação eu vou ter uma orientação do que eu quero avaliar, né, e que é uma orientação política. Não que outras análises não vão ter seus valores, que estão, inclusive, nos referenciais analíticos adotados, né? Mas a avaliação, ela vai ter um objetivo explícito, né? E uma última resposta aqui que eu posso dar é que
que tem a ver com a pergunta da Isabela também, é como que, né, a gente consegue fazer uma avaliação de impactos que seja abrangente, né? Então, não é uma análise simples para ser feita em uma dissertação, né? Isso, dando a minha opinião, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, né? É algo que precisa, em geral, de uma equipe, né? Então, uma avaliação de um programa. Eu já participei de projeto de avaliação de programas tecnológicos, né? Então, tinha umas 15 pessoas ali para avaliar um programa, né? Fazer entrevista com muitos atores, né? Discutir conteúdo de avaliação, que também é um projeto coletivo. Então, é muito difícil, né? E isso é outra parte, conceber uma avaliação individualmente, né? Não funciona. A concepção de uma avaliação, ela tem que ser, na minha visão, um processo coletivo, né? Então, a minha opção pelo desenho desse curso aqui foi focar mais nas etapas do ciclo, ou em teorias e modelos analíticos, mais focados em análise do que de avaliação. Não sei se respondi aqui. Ô, professor, eu acho também que se a gente olhar, por exemplo, para algumas literaturas mais atuais, como o próprio Januzzi, por exemplo, ele traz avaliação em praticamente todas as etapas do ciclo. Então, eu acho que, assim, ainda que não tenhamos uma aula para falar especificamente de avaliação, a gente pode perpassar sobre a temática de avaliação em todas as etapas. E aí tem uma diferença de avaliação e monitoramento, né, que a Camila usou esse termo, né, e aí a diferença da avaliação durante o processo e no final do processo, né, que eles colocam, acho que o Hamish Howlett, muito mais a avaliação como algo do final do processo, mas, na verdade, é algo que realmente perpassa o processo e tem uma utilidade muito grande para todo o processo, que é informar, né? Porque a gente percebeu que o ciclo ele é contínuo, ele é continuamente reelaborado, né? Então, a gente vai percebendo os problemas e reelaborando. O que o monitoramento ele faz de forma sistemática, né? Ele registra, ele potencializa uma variável importante do ciclo, que então, essa variável, que é a variável aprendizado, né? Então, é um elemento que fica da trajetória de vários ciclos, por exemplo, quando a gente fala das burocracias implementadoras, que participam das formulações também. Então, é essencial essa memória, né? Então, a gente vê que nenhum cargo de segundo escalão, ou primeiro escalão, ou chefia, né, ele consegue gerir programas, projetos sem a burocracia. Por quê? Porque a burocracia tem essa memória, ela conhece tanto os caminhos da implementação, né, mas ela tem essa memória de aprendizado que é essencial para a formulação. Tem essa experiência de aprendizado. É por isso que, inclusive, eu acho que quando um chefe chega e quer renovar tudo e com o pé na porta, colocar tudo novo, ele não consegue implementar nada, né? Ele tem que conversar com o pessoal que já está lá, né? E pior ainda, né, quando é uma liderança que quer dar um giro de 180 graus na agenda. Normalmente é muito difícil fazer isso, você não vai conseguir, né, porque você tem, inclusive, o ativismo dos burocratas, né, que tem vários meios de resistir a uma mudança na agenda. Entra o que tem lá no texto também sobre essa capacidade de governança, né? Quer dizer, isso
também vai influenciar tanto essa questão da agenda, como ela entra, como isso entra na agenda, né? Pode, de fato, impedir que se avance, né, no ciclo, a depender disso, a depender da capacidade de governança que eu tenho e do quanto eu estou ou não sendo refratário ao histórico dessa política, ao histórico das instituições que são legitimadas, né, como um saber técnico sobre isso, que eu acho que é o que a gente está vendo muito nesse governo, né, muitas vezes. E que vai variar caso a caso, né? Então, tem instituições mais em que é mais fácil, né, de você dar uma tirada na agenda, e outras que é mais difícil, e lógico que o contexto político, né, vai contar muito. Mas eu acho que deu para entender a colocação do senhor, né, que eu também tinha a mesma angústia que a Isa, né, avaliar o processo, não o resultado em si, né, e eu acho que pensar em avaliar o processo já dá embora pareça uma coisa muito complexa, mas já que a gente está falando de um ciclo, já dá uma visão panorâmica do que olhar, né, de que olhar que você vai ter para determinada política, lógico, respeitando a especificidade de cada uma, né. Eu acho que traz essa dimensão de aprendizado, né? E eu volto a dizer, né, que não é nada fácil fazer uma avaliação, né, que é algo que é politicamente orientado também, né, então não dá para dizer que é uma análise é uma análise de pontos que o avaliador quer destacar, né, então eu posso pensar em termos de avaliação de uso de recursos financeiros, eu posso pensar em impacto, né, qual tipo de impacto, né? Então, a gente trabalhava com análise multidimensional, né? Então, era uma maneira de definir variáveis para impacto ambiental, social, de capacitação e relacional de projetos tecnológicos, né? Isso que a gente fazia. Mas, ainda assim, muita coisa fica de fora, né? Mesmo com a maior intenção de cobrir todas as dimensões, muita coisa acaba ficando de fora, e o que fica de dentro é uma escolha política. E tem também isso, né, que uma análise, o que fica de dentro, o que fica de fora, vai ser muito mais determinado pelo meu referencial analítico, né? Então, aqui pelo meu framework, que eu estava falando no começo, pelo meu enquadramento do problema, do que por uma escolha minha, né? Então, de certa forma, o referencial analítico, ele me prende a um conjunto de métodos e a um olhar e a variáveis específicas, que se eu for coerente com o meu referencial analítico, um ou mais, tá? Eu estou falando um referencial, pode ser mais de um, depende do desenho da pesquisa. Então, eu não tenho como sair, eu não tenho muita escolha, né? Porque senão eu vou fazer um trabalho incoerente. Agora, a avaliação já é possível ter uma margem de escolha muito maior do que eu vou olhar, né? Que vai depender do objetivo da minha avaliação, o que eu estou querendo avaliar, seja em termos de impacto, seja em termos de resultado ou resultado intermediário. Pessoal, tudo bem? Mas eu acho que a gente pode falar mais disso, né, porque é como o Cláudio falou, né, a gente sempre acaba tendo na análise, né, um viés aí de avaliação e de julgamento, né, porque a análise ela é valorativa, né, então eu posso dizer que eu olhei um processo de implementação que tem muita participação de agente de linha de frente, alta discricionariedade.
E eu posso achar isso bom ou ruim. Né? Se eu for legalista, institucionalista da velha guarda, eu vou falar, está errado, esses caras não têm legitimidade para alterar a política de quem foi eleito e tem legitimidade para alterar a política se quiser. Né? Quem discute isso no parlamento. Isso não pode ser feito na rua. Eu posso dizer, isso é bom, né? Isso traz a participação de quem trabalha mais diretamente com o usuário, isso permite mais flexibilidade na política, né? Então, eu estou dizendo que na análise também a gente acaba fazendo, né, uma pequena avaliação, né, uma avaliação às vezes implícita, né, que é valorativa também. Pessoal, alguém queria acrescentar algo? Então, com isso a gente então encerra essa reunião. Ficamos, então, para o dia 20, nós vamos falar sobre abordagem de sistemas em políticas públicas. Então, obrigado a todas e todas, né, e uma boa semana para nós. Tchau, tchau. 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 Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Paulo. Boa tarde, né? Boa tarde ainda. Quase noite. Tá certo, tchau. Tchau.